Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso webinar sobre tendências e estratégia dominando marketing e vendas. E hoje nós temos um convidado que, na verdade, não é convidado, que ele já é de casa. Já é de casa, né? E nós vamos falar sobre um tema, na verdade, para a gente entender, muita gente vê como vilão, mas só que a gente tem que entender que é tendência, é estratégia. Nós falamos em produtividade. E aí, o tema é o seguinte: marketing digital, IA, automação e ferramentas tecnológicas. Gente, é assim, deixando bem claro, tenho estudado muito e aqui o Gessé, hoje, o convidado da vez, ele é especialista nisso daqui, do que nós vamos falar. Então, o cara é referência, enfim. Então, eu vou ser um pouco aquele advogado ruinzinho, né? E vou fazer algumas perguntas, mas enfim. A única coisa que a gente tem que entender, assim, se eu tiver errado, você me corrige hoje, Gessé. Sabe aquela história assim, se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come? Sim. Já ouviu esse ditado? Sim. Meu, não tem caminho. Do gatinhano ao caducano, vai ter que entrar nessa seara que nós vamos falar hoje. Pequeno, médio, grande. Em algum momento da sua maturidade de empresa, você vai ter que usar a inteligência artificial. Seja para o marketing, seja para a gestão. E se você não o conhece, você já está usando sem saber. Verdade. É verdade. Então, assim, não tem muita escapatória. É claro que tem gente que vê com bons olhos e tem gente que não vê com bons olhos. Sim. Mas a minha orientação, e foi o que eu fui fazer, eu fui entender a fundo isso. Então, eu fui estudar, fui fazer um curso denso e eu entendi que faz todo sentido. Simples assim. Então, assim, ele não vai tirar o emprego, ele vai tirar o emprego de quem não conhece. Quem conhece, tá no jogo. Quem não conhece, tá fora do jogo. Tô errado? Não. A gente não vai ser substituído, né, pela inteligência artificial. As pessoas vão ser substituídas por pessoas que sabem trabalhar com inteligência artificial, que sabem entender o mecanismo, entendem o jogo, percebem? Sabem se relacionar com a máquina, na verdade, sabem extrair as melhores informações, né? Para esse mundo que a gente está indo, na verdade. Então, ô Gessé, vamos fazer o seguinte. Faz sua apresentação, vende seu peixe aí. É um prazer novamente tê-lo no canal da Propetec, né? Agradeço também pela sua agenda e também pela pronta aceitação de participar do evento, né? São praticamente 12, 13 dias aí de conteúdo denso, mas enfim. Agora é com você, bichão, manda ver. Muito obrigado, Renato, muito obrigado à Propetec, né? Então, como o Renato falou, meu nome é Gessé, sou Gessé Freitas, né? Hoje eu atuo como consultor estrategista de negócios, né? O nosso foco hoje é maximizar a lucratividade das empresas, né, através de ferramentas tecnológicas, como a gente vai conversar aqui, né, com automação, com inteligência artificial. Então, a gente vem demonstrando, né, e agregando valor às operações das empresas, através realmente de entender, né, os processos, entender o que a empresa faz, qual é o core, aonde nós podemos nos posicionar dentro da estrutura da organização, para que a gente possa estar eliminando gargalos, né? Esse é a grande sacada hoje da lucratividade hoje, né, é eliminar gargalos ali, ou seja, processos que são feitos, né, extremamente
manuais, demoram, né? Ou seja, custam, tem, né, seus atrasos, tem seus impactos propriamente na lucratividade, na venda, se é um processo comercial que ele é mais moroso. Então, a gente entende, né, todo esse mecanismo, entende esse processo, consegue fazer, né, um trabalho com inteligência artificial, consegue fazer um trabalho com automação e, dessa forma, aplicar, né, as ferramentas e consegue maximizar a lucratividade, seja vendendo mais, seja diminuindo custos operacionais, diminuindo custos variáveis, né, seja extraindo melhores informações do financeiro, seja mostrando dashboards, né, para uma melhor tomada de decisão. Então, esse é o nosso trabalho. Então, é isso. Perfeito. Quer falar um pouquinho da formação, do conhecimento? Minha formação veio, né, oriunda das áreas de administração, contabilidade, né? Hoje agreguei mais alguns MBAs no currículo, né? Vamos fechar 18. Pouco. Né, os 3 últimos, né, que eu estou terminando agora é direito empresarial, né, focado na parte, né, de estrutura de inteligência artificial, direito tecnológico e propriamente inteligência artificial, né? São os 3 últimos que eu estou terminando agora, né, no seguinte ali para agregar o currículo ali. Mas a base, né, vem de implantação de sistemas, RP, implantação de infraestrutura de servidores, parte de tecnologia, né, como gerente de TI também durante muitos anos também, né, como consultor de tecnologia também. Então, enfim, acho que a base vem para poder somar, né? Sim, perfeito. Ô, Gessé, então vamos para a briga lá, ó. Vamos falar, como de costume, não muda a regra. Os contatos, eles, durante todo o nosso bate-papo, vai aparecer na tela e também vai ficar na descrição. Solicito as pessoas que fazem uso do canal de forma gratuita, conteúdo extremamente denso, né? Tem gente falando por aí já que é um MBA de curta duração. É muito bom mesmo, é muito bom. Né? Então, mas assim, eu não, enfim, não. E aí, a única coisa que eu peço é o seguinte: compartilha com quem você tem que compartilhar, né? Faça parte do canal. Sempre a gente está com vários convidados, né, para falar de vários temas. Mas hoje nós vamos falar sobre, né, como que está o cenário aí do marketing digital, do IA, das automações, ferramentas. Então vamos lá. Vai para a primeira, o Gessé. Como que está o cenário hoje? Como que tá primeiro, antes da gente entrar a fundo, né? Como que está a receptividade dessas pessoas hoje? Como que é assim? Estão repelindo, não estão repelindo, estão aceitando? Não, assim, como que está o cenário hoje? Você que está à frente disso. Tá. Como a gente comentou um pouquinho antes ali, né? Tipo assim, quem não usa, não sabe que já usou. Essa é a realidade quando a gente fala sobre, né, chatbots, fala sobre atendimento, fala sobre canais de comunicação, né? Ou seja, interação em redes sociais. Então, hoje, a gente já vê muita coisa sendo automatizada, né, em redes sociais. E, por exemplo, deixe aqui embaixo um comentário escrito vendas, e eu vou te mandar um e-book sobre vendas. Não, isso é uma ferramenta de automação feita, né, uma ferramenta numa plataforma chamada Manichat, uma plataforma que, né, outras plataformas que oferecem esse tipo de integração. Então, tu integra a tua conta com a Meta, passa teu login, tua senha, teu token, né, faz as configurações necessárias, monta o teu fluxo de interação e aquela situação. Se tu não sabe que tu está usando, tu já está usando e não percebe. O mercado ele está aquecido num contexto de que quem não tem e é empresário, né, quer ter, mas falta base de conhecimento, que nós nos propomos aqui, né, a conversar e trazer esse tipo de informação, é o que muitas vezes falta para o empresário poder dizer, este mundo é para mim, este mundo não é para mim, né? Atendi uma empresa na semana passada, onde a ideia era um projeto de automação com inteligência artificial, né, para uma venda de um determinado produto e tudo mais, mas eu fiz algumas perguntas, né, na interação, para que a gente possa descobrir a jornada do cliente, do nosso cliente, na verdade, e o nicho em que ele performava o produto dele é um nicho de terceira idade, melhor idade, não utiliza muito bem o celular, então o produto não seria
atrativo, né? Ou seja, não teria uma certa receptividade, né, de conversas, de esclarecimento de informações, mas o produto não seria completamente aderente à plataforma do nicho, né, aonde ele estava se estabelecendo. Tá? Então, ou seja, pessoas de mais idade têm dificuldade para enxergar. Então, né, para conversar com um robô, né, conversar com um chatbot, ou mesmo conversar com uma inteligência artificial, tem coisas que nós podemos prever e coisas que nós não conseguimos prever. Então, quando a gente não consegue estabelecer o padrão de resposta, a gente passa para um atendimento humano. Mas pessoas de mais idade também têm dificuldade já com caixas eletrônicos, onde a gente encontra botões maiores, recepção de opções de forma limitada. Né? Ou seja, aquele tipo de entendimento, ele é simples para algumas pessoas, para outras não, precisa de ajuda. Então, ou seja, o nicho dele não era para a formatação de um produto naquele contexto. Então, ou seja, ele iria gastar um investimento, uma aplicação, uma automação que, na verdade, não teria retorno, né? Então, ou seja, de novo, a jornada da jornada do meu cliente. Eu trabalho com vendas, eu trabalho com prestação de serviço, perfeito. Mas, tu já entendeu, tu já gastou um tempo para pesquisar a tua base? Entendeu o comportamento? Então, se hoje tu tens acesso, né, a conversas, tu tens acesso a históricos e tudo mais, isso serve, num primeiro momento do escopo do projeto, para entender o comportamento do consumidor. Entende? Então, assim, tem um projeto, né, que a gente pode operar, onde a gente tem, por exemplo, central telefônica digital. E ela transcreve tudo que acontece por voz, ela transcreve para texto. Percebe? Isso é muito bom. Por quê? Porque no indicativo de tratativa, por exemplo, assim, o próprio o cliente diz o seguinte: tá, finaliza comigo pelo WhatsApp. Não, me manda um e-mail. Tá, me passa um PDF pelo Instagram, pelo Telegram, pelo que for lá. Então, tu começa a entender o comportamento da tua base e tu começa a direcionar o canal de conversação que tu pode colocar uma automação. Percebe? Então, assim, o mercado está aquecido, né? Ou seja, estão querendo muito, mas é o mesmo passo de que tem encontrado o quê? Muita decepção nesse cenário. De que eu implanto, mas eu passo um tempo, a ferramenta não é aderente à minha empresa e eu desisto do processo, ou ele é mal implementado, enfim, né? Como acontece em qualquer setor, na verdade, a gente encontra bons profissionais e outros profissionais não tão bons, digamos assim. Assim, na verdade, assim, eu criei um roteiro meio de direcionar para quê? Para os pequenos e médios, né? Para entender esse contexto, né? Sim. Então, assim, quais são as vantagens de eu estar utilizando inteligência artificial para minha venda e não estar utilizando, né? Para que exemplo, igual você falou, né? Essas atividades repetitivas, seja o canal que for, né? Seja, enfim. É claro que eu tenho que levar em conta que eu tenho o perfil do cliente, igual você falou aí do perfil da empresa, tal, que são senhores, enfim. Então, eu defini o meu público. Então, assim, eu tenho vários canais. Eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho o próprio site da empresa, eu tenho Facebook, porque tem muita gente que acha que o Facebook ainda não usa, mas tem uma galera lá dentro muito grande. Enfim, seja o canal que ele né, vir, as primeiras interações é sabido, porque eu faço algumas, mas só para entender. Quais são os benefícios e quais as tarefas que são repetitivas que eu posso melhorar na seara do marketing mais inteligência artificial? Tá, então assim, primeiro estabelecer o canal de comunicação, como a gente está conversando aqui, né? Ou seja, por onde vai entrar a conversa, o que vai ser, se tu vai ter uma plataforma omnichannel que vai atender todas as plataformas, digamos assim, tá? E estabelecer o teu processo operacional
de o quê? De tratar essa demanda, né? Então, o que acontece? Para determinados casos, a gente tem, por exemplo, ferramentas integradas no WhatsApp, em que eu posso trabalhar, né, com o computador, digamos assim, tá? Então, o meu canal que eu defini, o meu canal já é o WhatsApp, eu estou trabalhando ali. O que eu posso fazer a partir do entendimento do meu público, por exemplo, tá? Se é uma profissional autônoma, tem, né, o seu registro MEI, Simples Nacional, faturamento até 180 mil, tem uma funcionária, digamos assim, tá? Ela quer o quê? Maximizar o atendimento das respostas, das perguntas que chegam com respostas, tá? Bom, isso a gente já começa a ter respostas pré-determinadas na plataforma, até o próprio Instagram já vai lançar, né, a integração com a IA da Meta, né, tu já vai conseguir ter lá por dentro um certo tratativo de comportamento, né, nesse contexto. Então, um dos benefícios, eu tiro as dúvidas do meu cliente sem o precisar colocar uma pessoa para fazer as respostas. Tá? Então, vamos estabelecer uma persona aqui, tá? Empresa, comércio, Simples Nacional, um funcionário e a empresária, né? Trabalham com venda de roupas, por exemplo, tá? Então, eu conecto esse sistema no meu ERP, ele faz uma consulta na base de dados do ERP e retorna para a pessoa que está perguntando se eu tenho camisa branca, tamanho M, e qual o tamanho dessa camisa, porque varia, né, de marca para marca, enfim, tudo mais. Então, eu tenho que saber qual é o comprimento, tenho que saber o busto, tenho que saber o tamanho da manga. Então, perguntas que são descritivas para detalhes podem ser respondidas de uma forma completamente automatizada, digamos assim. Então, um bom prompt, né, para uma interação, né, o preço já vai estar no banco de dados, pode ser fornecido por ali, e aí a profissional, a empresária, escolhe se o fechamento é com a própria IA ou se o fechamento é pela funcionária. Então, né, faça-se o quê? Faça uma pausa, transfere para o atendimento humano e ela faz o fechamento. Mas se a tratativa for completamente automatizada, o banco de dados vai fornecer todas as informações, fornece a chave API de integração para gerar o boleto, gerar o Pix. Se for pagar por cartão de crédito, né, vai nas opções do prompt, faz a escolha, faz o pagamento, entra o pedido no sistema, automaticamente gera a demanda, vai gerar a nota fiscal, vai levar para a expedição e a profissional vai pegar o pedido, analisar, separar e fazer o processo de envio, né, se for o caso, nesse contexto. 100% automatizado. Esse é um dos benefícios que um pequeno empresário que quer maximizar a lucratividade, ele pode fazer. Tá? Então, primeiro ponto, digamos assim, tá? O treinamento dessa IA serve tanto para essa venda, como o treinamento também de um agente que vai fazer o quê? Consulta na internet, faz a composição de descritivos para os produtos, para eles serem atrativos no momento em que eu for operar com essa venda. Então, por exemplo, assim, como é que eu apresento uma camisa branca, tamanho M, feminina, por exemplo, tá? Então, eu tenho que operar nesse contexto, mas eu tenho que passar o quê? Passar uma camisa branca, ela é básica. Então, ela serve para qualquer ocasião. Então, a formatação da IA, o prompt, a base de conhecimento dela, seria o quê? Eu sou o meu nicho, né, o meu público, né, feminino, ele é um público feminino mais street, por exemplo, entendeu? Mais social, digamos, casual, aquela situação. Então, como é que eu faço uma venda dessa camisa, né, dessa camiseta branca, feminina, aquela coisa toda, né? Ou seja, ideal para um look do dia a dia, aonde o branco reflete a transparência do seu ser. Ponto. E aí tu faz o merchan de venda, percebe? A IA auxilia nesse descritivo que tomaria esse tempo de uma pessoa procurar na internet, montar o descritivo, fazer aquela movimentação. Não, o próprio prompt já vai dizendo isso, já pode, né, vincular com a tua base. Se tu é um cara que faz nessa empresa, faz venda no Mercado Livre, faz venda, né, na Shein, na Shopee e tudo mais, a gente sabe que o descritivo do anúncio é tão importante quanto a imagem. Então, ou seja, vai subir já alguns descritivos de anúncio formatados, ou seja, prontos para o comércio. Então, esse é um dos benefícios do pequeno e médio já nesse cenário. Perfeito.
Porque são, na verdade, assim, são dores, né, dos pequenos empresários, conseguir manter essa escala, né, a gente chama de escalabilidade, né, e a inteligência artificial nada mais ela está aí para ajudar essas questões. Sim, 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 sim. Ô, Gessé, na verdade, assim, no seu conhecimento, quais seriam as ferramentas mas aí pode ser automação, mais indicada para esses pequenos e médios empresários, na sua experiência, quais seriam as melhores, né? Eu não estou nem falando de nome de ferramenta, eu estou falando assim, quais seriam, três principais, atendimento disso, atendimento daquilo, enfim. É difícil te dizer quais as melhores, tá? Porque todo dia surge, está surgindo todo dia uma nova ferramenta, uma estrutura, né? Por exemplo, surgiu agora uma ferramenta para atendimento do setor de advogados, está revolucionando a parte jurídica, digamos assim, né? Já surgiu ferramentas, por exemplo, para trabalhar com o setor médico, atendimento, leitura de exames, enfim, aquela movimentação. São ferramentas que têm em si o seu código de bloco fechado, não permitem tanta personalização, né? Ou seja, num ponto de eu quero entender o comportamento do meu consumidor. Não, elas são ferramentas SaaS. Então, ou seja, eu entro na plataforma, eu utilizo a ferramenta, ela me dá o retorno que eu preciso, mas eu não tenho, por exemplo, interação com as mensagens para extrair dados, tá? Então, o que eu diria para ti hoje, assim, melhores ferramentas para se trabalhar hoje são ferramentas que te permitem acesso ao histórico de conversas que você tem com a sua base, tá? Então, ou seja, para isso a gente tem N ferramentas no mercado que vão te possibilitar que tu salves as conversas em banco de dados, faça análise do comportamento, aí tu faz uma análise de comportamento com uma inteligência artificial, a inteligência artificial tu vai poder escolher, entendeu? Entre a da Meta, a do Twitter, né, do X lá, né, a função do Elon Musk, vai escolher a da OpenAI, né, vai escolher ferramentas que tu pode levantar em servidores dedicados, por exemplo, né? Então, tu levanta uma LLM num servidor dedicado, dependendo do volume que tu tem de informações de tráfego, de trabalho, de carga de trabalho, né? Atendi um cliente que tem uma análise de auditoria de ligações telefônicas. Então, ou seja, para ele, não faz sentido ter uma estrutura fora. A infraestrutura deve ser interna, servidor dedicado, por quê? Porque quanto mais ele utilizar, mais o custo tende a zero. Né? Então, ele não tem um custo fixo por análise de ligação. Cada análise de ligação vai depreciando a movimentação do investimento dele até que vai tender a zero. E acontece que esse processo é o quê? É um processo de SaaS que vai ser vendido para outras empresas. Então, o investimento inicial vai dar um ROI absurdo para ele. Porque é uma questão de auditoria via Anatel, blacklist de ligações telefônicas, de spam. Então, é um projeto bem completo, mas vai exigir o quê? Vai exigir um levante de um servidor dedicado. O que não é o caso de um servidor de um pequeno e médio, digamos assim, tá? Mas, por exemplo, ferramentas que eu posso elencar hoje de conversa, né, de trabalho, por exemplo, que te dão acesso às conversas, à gravação, banco de dados e tudo mais, né? Então, assim, são ferramentas de construção low-code, né? Então, assim, por exemplo, Flowise, DeFi, Typebot, N8N, Make, né? São ferramentas de construção de fluxos de conversa, de automação, que possibilitam que você tenha acesso a banco de dados e você utilize essas informações para justamente melhorar o teu marketing digital, a tua interação com o teu público, com o teu nicho. Tá? Então, essas são ferramentas que são as mais usuais, digamos, hoje na construção de bots. E é claro que a gente tem ferramentas prontas, bot conversa, né? São ferramentas já focadas para esse movimento, tem ferramentas de WhatsApp, o Ascender, né? Então, assim, tem outras, né, também de WhatsApp ali, mas são ferramentas, como eu te disse, tem ferramentas que somente conectam o teu universo ao teu cliente, mas tem outras ferramentas que te possibilitam a tratativa de mensagens, que eu considero hoje, né,
o grande insumo da personalização do trabalho que eu entrego. Né? Então, conhecer a tua base, conhecer as dores dos teus clientes faz com que tu faça entregas de produtos mais personalizáveis. Mesmo que tu trabalhe com vendas, tu vais identificar um padrão, por exemplo, tem muitas mulheres pedindo camiseta branca, né, tamanho M para festas de fim de ano. Então, o que tu vai fazer? Tu vai deixar de atender essa demanda ou tu vais fazer uma campanha para, né, startar um cupom de desconto se tu comprar antecipado. Tu está financiando uma demanda e atendendo o teu cliente, percebe? Então, ou seja, olha, se tu comprar comigo hoje, né, até o dia 5 de dezembro, a camiseta branca para pular onda no final do ano, tu vai ganhar 10% de desconto. Mas tu só está fazendo essa campanha porque tu teve acesso ao histórico de conversas, tu teve acesso ao comportamento do teu cliente, né, da tua base. Dessa forma. Tá. Perfeito. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, você já respondeu. Mas tudo bem, faz parte. Ó, outra pergunta também, mas aí entra um pouco, assim, é claro que você também faz parte desse contexto, mas aí eu vou entrar na minha dor, tá? Tem muita empresa, eu vou falar assim, bem simples, ela não é organizada. Ela não tem processos definidos. A cultura dela, cultura nada mais é do que a regra do jogo, e cultura é o quê? É se eu sair da empresa e ficar uma semana fora, a empresa vai continuar do mesmo jeito. Isso para mim, isso é bem claro e eu acredito para você também. Uhum. Aí eu faço a pergunta para você. Porque tem o pequeno e médio empresário, ele pensa o seguinte, ó, eu vou colocar uma inteligência artificial, eu assisti um podcast e tal, dá para fazer isso, enfim, legal. Vamos montar um cenário de uma indústria. A indústria, ela não é organizada, ela não tem estratégias de venda, ela não tem estratégias de produção, ela não tem estratégias de compra de matéria-prima. Isso daí é tudo processo, tem que definir e organizar isso daí. Você acredita que o bot pode ajudar ou não essas empresas? Tá, aí o termo não seria bot. Não, desculpa, perdão, a inteligência artificial, perdão. Sim, tá. Pode ajudar e vai ajudar no contexto, tá? Aonde ela vai fazer o que hoje a gente já sabe. Ela vai te apontar os gargalos que hoje a gente já conhece, tá? Isso é fato. Depois, a estrutura de desejo de mudança. Ou seja, a diretoria tem que querer mudar, certo? E aí a gente passa a ter um consultor IA na estrutura, no escopo, percebe? Então, vamos lá, para que a gente possa organizar o setor produtivo, tá? A gente entra com as fichas de produção, pede que seja feito o cálculo estimado de produção com as estimativas de perda. Essa empresa, essa indústria, ela existe, ela opera, suponho que ela deve estar operando no prejuízo, é lucro real, então prejuízo não quebra empresa, que quebra empresa é falta de caixa. Embora não tenha venda comercial estabelecida, ela vende, então o dinheiro está sempre girando, tá? Mas ela não está no melhor cenário, digamos assim, né? Ou seja, não tem aquele fator de incomodação por amor, né, que eu gosto de comentar, tá? Sim. Mas, a partir do momento em que a gente estabelece, tá, o pedido da movimentação comercial e ele entra e a gente tem a ficha de produtos, tu começa a estabelecer o processo onde tu vai organizar o setor de compras, tá? Tu começa a estabelecer o processo do setor de compras, tu começa a organizar a estrutura da entrega de matéria-prima com, né, o time de cada fornecedor ali, para que a gente possa dizer um tempo estimado que o produto vai estar pronto para entrega, que passa para o setor de logística, que estabelece a organização da entrega do material. Tá? Então, assim, no primeiro momento que eu vejo é isso, tá? E funciona. Percebe? Tá? Então, assim, eu já organizei um setor de indústria, um setor de produção, de ponta a ponta,
só com automação, nada de inteligência artificial. Se à época houvesse inteligência artificial, tá, seria muito melhor no quesito de quê? Previsibilidade e preditibilidade na operação. Até para te dizer o seguinte, a carga de matéria-prima demora 3 dias para poder chegar na empresa, percebe? Embora esse dado ele pode não estar dentro do computador, dentro do RP da empresa, dentro do sistema, nós podemos fazer o quê? Uma carga de dados dos XMLs. Na carga de dados, a gente vai estabelecer que a nota fiscal foi emitida dia 25/11 e a recepção dessa nota fiscal foi recebida dia 29/11. Entre a recepção e a entrega, eu tenho 4 dias de entrega de material. Então, eu consigo organizar e consigo dizer o seguinte, tá? Diga para mim quando faltará material baseado na produção atual, mantendo o mesmo nível de pedido. Então, a interação com o setor de compras já começa a acontecer nessa forma. Automaticamente, baseado nisso, eu já estou dando insights para o setor financeiro se organizar com a movimentação de compra de material. Tudo isso a gente está falando, por exemplo, assim, de criação de um orçamento paralelo de IA. Tá? Ou seja, a empresa não existe, não tem uma organização, aquela coisa toda, mas a empresa paga a conta, está trabalhando. Mas tu começa a trazer, como se tu começasse um ABZ, um orçamento base zero, com uma IA. Percebe? Sim. E aí, a partir daquele momento, tu vai colocando. Cara, e agora é o seguinte, eu vou lá na nota fiscal de venda, eu imputo nota fiscal de venda, eu imputo todas as notas fiscais de compra, e eu vou pedir que ele faça o quê? Ele faça um cálculo de lucratividade, fria, um pela outra. Beleza? Tô aqui. Agora eu passo para ele as informações de folha de pagamento, passo as informações de custos variáveis e custos fixos, formato e peço a mesma estrutura de novo, me dê a lucratividade com base neste novo cenário. Então, ele passa a me entregar essa lucratividade já, custos fixos, variáveis, né, o CPV, propriamente dizendo ali, na estrutura, ele vai me entregar a lucratividade estimada. E aí a gente começa a fazer o quê? Começa a apurar esses cálculos, a movimentar esses cenários, tá? Eu costumo falar muito assim, não é porque a gente implanta uma inteligência artificial e a gente faz uma automação que a gente vai trabalhar 100% personalizado. Precisa entender 2 momentos, tá? A automação em si exclui personalização, porque ela demanda processos pré-definidos para que se chegue ao objetivo estabelecido. Tá? No meio do caminho, eu posso mudar variáveis, mas que são pré-estabelecidas. Então, não é uma questão de personalização, ou seja, eu vou deixar a IA entregar o que ela quiser. Não vai acontecer isso, percebe? Tu tem medidas de controle, porque se eu estou trabalhando com uma IA que vai ser responsável pela movimentação de planejamento de compras, eu não posso deixar que ela planeje de uma forma aleatória. Então, ou seja, eu vou formatar aquele escopo daquele projeto, daquela estrutura, para que ela me entregue a informação necessária. É diferente, por exemplo, de trabalhar num ambiente de design, criativo, alguma coisa assim, onde a gente passa uma ideia inicial, mas depois, no final, eu consigo escolher os criativos. Percebe? Ou seja, eu não estou deixando uma IA ser 100%, né, gerenciar a minha campanha, 100%. Ela publica, ela faz assim, ela faz assado. Para que se chegue nesse nível de interação, digamos assim, precisa-se ter um nível de testes aonde, né, uma outra IA vá fazer uma avaliação de um input que foi estabelecido, com um output que saiu, e ela vai poder me dizer se aquilo corresponde, né, necessariamente à demanda do cliente. Percebe? Ou seja, hoje a gente consegue esse nível de automação dentro de agências, aonde, por exemplo, ali, eu consigo hoje trabalhar com uma interação com o meu cliente, aonde ele pede campanha, entra a informação, é analisada a campanha, com base nos dados fornecidos, né, do Google Ads e do Facebook, se essa campanha vai ser aderente no nicho que ele está operando. Então, a gente já pode recusar a campanha antes dela começar. Ou seja, aquela ideia não foi boa, digamos assim, entendeu? Então, ou seja, cara, muda a ideia, vamos trabalhar de outra forma. Ao mesmo passo que eu posso estar extraindo informações, extraindo os números das campanhas,
fazendo a entrega totalmente gerada por IA. Porque daí nós vamos trabalhar com números que vão detalhar a realidade do que está acontecendo. Mas eu consigo analisar, por exemplo, né, uma pessoa comum, por exemplo, tá? Vai analisar 4, 5, 6 campanhas por dia, né? Agora, imagina que essa indústria está se estabelecendo, formatou o processo, formatou tudo, quer lançar uma campanha de marketing digital, tá? Né? Vamos lançar o produto A, esse produto A, ele atende um nicho de B2B e ele é para um ramo alimentício e pet, por exemplo, tá? Vamos pensar assim. Tá, mas ok, beleza. Como é que a gente vai saber agora como é que a gente melhor se posiciona? Não, vamos fazer uma campanha, vamos analisar os dados dessa campanha. Tá, beleza. Uma só? Só uma. 2? 3? Não, cara. Tem processo automatizado de agência hoje que faz campanha de teste A a Z. Ela muda o pet, ela muda a cor do pet, ela muda a cor do fundo, ela muda a cor do prato do animal, e ali ela começa a performar e saber quais são as campanhas que deram melhor retorno, quais foram os horários que deram melhor retorno, e inclusive são esses tipos de informação que a gente consegue extrair das automações que a gente trabalha no seguinte contexto, tá? Por exemplo, eu consigo saber, por exemplo, se tu está usando um sistema Android ou um sistema iOS em nível de automação. Então, eu consigo te dizer, né? Ou seja, com base no teu histórico de compra comigo, se você é um comprador que está estabelecido dentro de um cenário de luxúria, de orgulho. Porque se o teu ticket médio comigo não é maior do que R$250 e tu tem um iPhone, então eu sei que tem um cara que está pelo orgulho, que está pela inveja, que está pela luxúria, que tem um iPhone que provavelmente está pagando em 24 vezes. Percebe? E eu só estou falando de duas informações, Android ou iOS, tá? Eu consigo, por exemplo, trazer para ti informações, por exemplo, um trabalho que eu fiz com o ramo imobiliário, aonde as pessoas entram em contato em horários distintos. Mas o que entra em horário distinto, a gente percebe da seguinte forma. Quem está falando comigo entre 8 e meio-dia e quer alugar um apartamento, está trabalhando? Está tendo tempo para conversar comigo? Está trabalhando? Entende? Então, ou seja, é um ponto de alerta para o imobiliário, né, o consultor ali, né, para o cara, poder dizer o seguinte, tá, mas esse cara está conversando comigo entre 8 e meio-dia, e ele sempre conversa comigo nesse horário, ele sempre busca apartamento comigo nesse horário. Ele está trabalhando, são pontos de alerta, para que a gente possa conhecer a nossa persona, conhecer o cliente, né? Então, assim, tu vê, não, mas ele não trabalha, mas ele tem uma pessoa que está trabalhando, né? Ou ele está buscando para alguém, aquela coisa toda ali. Beleza, mas são perguntas que são inferentes para a segunda etapa, aonde eu posso perguntar, por exemplo, na sequência de histórico, qual é a faixa de aluguel que tu deseja? Né? Tu está procurando apartamento, mas qual é a faixa de aluguel que tu deseja? Qual é a faixa de condomínio que tu deseja pagar? Né? Esses dias, por exemplo, teve uma oferta de um condomínio, de um apartamento muito bom, muito bonito, custando R$1.500 o aluguel, mas o condomínio também é R$1.500. Então, percebe como os nichos começam, entendeu? Tu tem que ter grana para morar num condomínio de 1.500. Sim. Mas tu vai pagar 1.500 no apartamento? Pô, o aluguel tá barato. É um apartamento de 3 quartos, mobiliado, no centro da cidade, aquela coisa toda. Mas o que o condomínio oferece de segurança, CFTV, acesso, regulamentos, entendeu? É diferente. Então, ou seja, isso tu consegue fazer a tratativa. Por exemplo, pessoas que estão entrando em contato contigo de meio-dia e meia, de meio-dia a 1h30. Pessoas que estão entrando em contato contigo depois das 18. Entendeu? Então, ou seja, cara, tem muita gente conversando comigo depois das 18. Vale a pena fazer um plantão na imobiliária para atender pessoalmente essas pessoas, porque que elas venham localmente aqui? Posso fazer um showroom, na verdade? O que eu faço? Então, para esse setor de imobiliária, olha, muita gente está querendo marcar contigo para sábado de tarde. Não trabalho sábado de tarde. Ok, beleza. Então, vamos fazer uma coisa? Qual é o teu ticket médio nos teus aluguéis? Quanto é que tu ganha de percentual? R$100. Beleza, ok. Vamos fazer o seguinte? Pelo número de pessoas que entrou em contato conosco, né, nesse período, para vir contigo marcar sábado de tarde, tu tá deixando 60 mil por ano na mesa de aluguel.
porque tu não trabalha sábado de tarde. Que é o horário que as pessoas que trabalham têm folga e conseguem vir ver os apartamentos ou ver as casas. Então, esse é o nível de interação que a gente consegue extrair dessas informações. Ou seja, desse agente que está conversando contigo 24 horas, desse agente que está conversando contigo, fazendo essas análises e te dando retorno. Ao mesmo passo que ele pode estar fazendo o quê? Um follow-up. A pessoa entrou em contato contigo uma semana, viu um apartamento, viu uma situação, ponto. Chega lá e tu detecta na base que agora tu não tem esse apartamento. Mas passou 2 dias e esse apartamento entrou nas características que a pessoa queria. Automaticamente tu vai lá e tu diz o seguinte: oi, chegou o apartamento dos seus sonhos. Quer marcar uma visita? Percebe? Se fosse um humano para fazer isso, é impraticável. Porque tu não vai te lembrar de todo mundo que entrou em contato contigo. Não vai. Mas deixa marcado, ou seja, faz a análise de histórico, tá? Guarda. Se tu não tem a informação, joga no banco de dados para fazer o aviso quando a informação chegar. A informação chegou, faz o contato novamente. E atinge o objetivo que a gente está conversando aqui. E a automação e ferramenta tecnológica. Perfeito. Ô, Gessé, eu vou fazer uma pergunta. Enfim. Hoje a gente tem a gente pode falar que aí é CRM ou RP de prateleira, que é igual de remédio, né? Tá pronto lá na prateleira, você vai lá, sim, ele resolve uma dor. Sim. E na verdade, eu até conversei com você um tempo atrás sobre CRM e tal, né? E eu tenho conversado com bastante gente também, porque para ter essa interação e entender, porque em alguns momentos acaba sendo a dor do meu cliente. Ele já tem um RP, ele já tem um CRM, e aí eu falo para ele assim, bicho, ó, a gente tem como extrair muita coisa daqui de dentro. Às vezes, sim, o cara tem um CRM de 10 anos. Sim. Tudo bem que ele não use tudo, mas ele tem lá o histórico de compra, eles têm os dados atualizados, enfim, ele tem uma rotina. É uma empresa de médio porte e uma empresa que tem uma rotina de cada compra que o cliente faz, não é compra complexa, é ticket médio de 300, 400 reais. E aí, às vezes, eu pergunto para ele assim, ó, o seu CRM, ele tem integração com API, e aí eu vou pedir para você explicar o que é uma API, né? E às vezes ele não sabe me responder, e aí eu tenho que entrar em contato com a empresa, e aí algumas empresas falam assim, ó, eu tenho, mas só consegue dessa forma. Ou eu não tenho, estou em desenvolvimento, tá? Então, eu quero que você explique, né, que eu posso utilizar o CRM que eu tenho, ou vou comprar. Exemplo, qual seria a sua orientação em relação a essas questões? Eu tenho, se eu tenho e ela é engessada, o que é engessada? Não dá para fazer nada, porque eu comprei ela há anos e não houve atualização. Se eu consigo migrar, se eu não consigo migrar para uma melhor, porque aí eu migro os dados para um CRM, sim, ou RP melhor, e aí esse novo RP ou CRM, ele me dá as possibilidades de integrações. Sim. Explica um pouquinho esse contexto que eu te solicitei a informação. Traduzir para o pessoal mais, né, leigo, a API, ele é ele é um túnel, API, tá? Ele é um túnel aonde eu conecto um sistema no outro, num endpoint. É uma chamada que a gente faz em um outro sistema. Essa API, ela faz a conversão dos dados para que os dois sistemas se conversem. Então, praticamente, o que acontece? Hoje eu estou falando contigo no WhatsApp, eu boto o tradutor, vou falar contigo em japonês, ele fez o quê? Ele fez uma conexão entre nós dois, e você vai responder no seu japonês e eu vou receber no meu português, e assim a gente vai se falando. Então, uma API faz essa conexão entre endpoints, digamos assim, tá? Entre chamadas e consultas, para que a gente possa operar, tá? Podem ser feitas chamadas de API, né, para sistemas, propriamente dizendo assim, de ambientes de consulta, podem ser construídas APIs, como tu comentou agora, tá?
e podem ser feitas consultas em banco de dados. Então, para sistemas legados, sistemas muito antigos, se eles têm acesso a banco de dados, o melhor seria, tá? Consulta o banco de dados, pega as informações, trata e migra. Tá? Sistemas muito antigos. Então, são sistemas que os novos vão te oferecer maiores canais de integração, extração de dados, né? Integração já, por exemplo, com plataformas de envio de e-mail, movimentação do que acontece. O que vai envolver nesse meio tempo, nesse meio do tudo aí? Vai envolver uma automação que vai pegar os dados de um lado, consultando o banco de dados, pega dados de outro, entrega no outro banco de dados, que sobe os dados na nuvem, né? Ou seja, na plataforma do CRM novo, ele tendo a integração. Tá? Então, nesse contexto, né, operando. Se a empresa tem muitos anos já a informação, a gente faz a conexão, consulta banco de dados, ou faz as chamadas de API, e passa a entender o comportamento do consumidor. E aí chega num momento legal, por exemplo assim, tá? O ticket médio da empresa é R$300. Beleza, tranquilo, tá? Eu quero fazer campanha para adquirir novos clientes ou eu quero aumentar o ticket médio? O que sai mais barato para mim hoje? Aumentar o ticket médio é mais barato do que eu fazer campanha. Sim. Percebe? Então, ou seja, eu vou pegar toda a base de dados que eu tenho, entender o comportamento do consumidor, entender o que está lá dentro, saber qual é a última compra que aquele consumidor teve comigo e automaticamente formatar a campanha de marketing direcionada para ele. Então, é nesse contexto que a gente vai operar. Entende? Ou seja, entregar a informação e, ao mesmo tempo, extrair a informação para que a gente possa estar se situando entre o empresário e o pessoal do marketing, já com as estratégias para que a gente faça o quê? Uma campanha para aumentar o ticket médio. Não? Ou seja, eu posso aumentar o ticket médio, por exemplo, de um restaurante? Parece improvável que a gente diga que pode aumentar o ticket médio de um restaurante. Mas se a gente implanta um garçom virtual no restaurante, a pessoa, quando entra, ela é direcionada para ler o QR Code. Eu recebo um oi dentro da estrutura do meu agente. E, de determinado momento, esse agente me manda um cupom de desconto automático. Só porque eu fui no restaurante, eu li o QR Code, interagi com ele, e ele me manda o cupom. Quando eu chego no caixa, o caixa me pergunta: recebeu um código do nosso agente, do nosso garçom virtual? Recebi. Deixa eu botar aqui o código. Te deu 5% de desconto. Isso é marketing online. Isso é digital na veia. Isso é interação. Isso Sim. É construção, né, de âncoras dentro do cliente que está no teu restaurante. Sim. O cara foi ali. Para onde é que ele vai vir na próxima vez? Ele já sabe que se ele consultar o garçom virtual para marcar algum happy hour, alguma coisa, ele já automaticamente cai num programa de remuneração de cupom. Para onde é que ele vem? Agora, para uma família que tem 5 pessoas, o pai é sempre quem paga a conta, o CPF do sistema é sempre do pai. Agora, o pai deu um oi no garçom, mas a mãe deu um oi no garçom para ganhar os 5% de desconto. O filho deu um oi no garçom para ganhar 5% de desconto. Percebe? Ou seja, os outros dois são pequenos. Não tem celular, aquela coisa toda. Mas eu tinha só o CPF do pai. Agora eu tenho o telefone da mãe e o telefone do filho. Se eu faço uma campanha de conhecimento de base de cliente, eu vou mandar um link, vou pedir que seja preenchido aquele link para conhecer mais, né? Vi que você visitou o nosso restaurante, você ganhou 5% de desconto. Estamos com uma campanha para melhorar o nosso atendimento, saber o que você gosta, poder, né, entregar uma comida mais gostosa, alguma coisa assim. Formata a campanha, leva. Primeira coisa que tu pergunta, data de aniversário. Acabou. Deu. Como é que tu aumenta o ticket médio do restaurante? Na data de aniversário, tu vai pegar e fazer a campanha que o agente, o garçom virtual, vai te dizer: oi, no seu aniversário, hoje, você tem desconto conosco de tantos %. Uma pessoa não faz isso. Tá? Ou seja, e tem sistemas que fazem, mas são mecânicos. Com uma inteligência artificial, por exemplo, se tu tem um histórico dela, que ela vai no restaurante e que ela coloca ali os pratos que ela gosta de comer, aquela coisa toda, numa próxima interação,
Oi, tudo bem? No seu aniversário temos um cuscuz especial. Vem comer com a gente. Como é que ele sabe que eu gosto de cuscuz? Esse é o comportamento do consumidor, entende? Ao mesmo passo de que, se tu tens o acesso ao garçom virtual, tu tens acesso ao RP da empresa, tu consegue monitorar o comportamento das vendas. Entende o comportamento das vendas, tu vai achar o dia de menor sazonalidade. Então, vamos lá, que quarta-feira seja o dia mais fraco do restaurante. Para onde é que tu vai direcionar a campanha de aniversário? A campanha de aniversário é direcionada para quarta-feira. Porque vai aumentar o ticket médio do restaurante na quarta. Ao mesmo passo de que tu pode analisar se na quarta-feira vale a pena tu estar com todo o custo fixo montado de estrutura para atender um volume menor de pessoas. Então, quarta-feira, muitas vezes, é dia de jogo. O que tu vai fazer na quarta-feira? Eu não gosto de jantar vendo jogo. Eu gosto de uma cerveja, um petisco, um franguinho frito, né? Um queijo na chapa, aquela coisa de estrutura de amigo ali. Na quarta-feira eu vou mudar a minha estrutura do meu restaurante para que ele seja a quarta do petisco. Mas tu só vai fazer isso quando tu entende o comportamento do consumidor. Para a primeira quarta do petisco, tu faz o quê? Tu já vai perguntar qual é o time do coração do cara. Se tem jogo do Mengo, pum, entendeu? Lança o Mengão, cara. Se tem jogo do Corinthians, lança para quem é do Corinthians. Percebe? Entendi. E faz uma campanha. Se o Corinthians ganhar, 50% de desconto. O dia que o Palmeiras é divertido, cara, ninguém paga a conta. Mas aí o cara vai ficar no prejuízo, né? Porque o Palmeiras, ultimamente, Depende, né? ganhando tudo, bicho. Entendeu? Mas assim, ó, e que bom, entendeu, cara? Porque tu vai trabalhar, ou seja, tu consegue formatar a inteligência artificial para que ela trabalhe com uma pegada, por exemplo, mais humanizada, mas que ela também consiga tirar um sarro, entendeu? Brincar com a tua base de clientes de acordo com a campanha que tu cria, entende? Na verdade, seria até a pergunta que eu ia fazer agora, que é a questão do aprendizado de máquina, né? Que eles chamam de machine learning. Então, na verdade, é o seguinte, eu me antecipo os cenários, né? Exemplo, a gente voltando a falar de futebol, mas aqui ninguém é fanático. Nós estamos falando de um cenário atual, né? Sim. Tudo se caminha, nós estamos falando em meados de novembro, enfim, na última semana de novembro, nós temos num cenário assim, praticamente aí 3 semanas atrás, o Corinthians estava num cenário de cair para a segunda divisão. E chega nesse momento, ele está praticamente em 6 vitórias consecutivas. O Botafogo, igual o ano passado, desacelerou. O Palmeiras acelerou. E existe a possibilidade, né? E aí eu me antecipo a isso, né? Porque querendo ou não, isso aconteceu ano passado. E eu me antecipo. E isso daí é o quê? É a questão da tendência, né? Que eu ia perguntar, que é o quê? Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina. Então, assim, ó, vamos entrar hoje, por exemplo, em bet. Vamos entrar em casa de apostas hoje. Sim. Tá? Casa de apostas só é possível hoje dentro do cenário de inteligência artificial. Para que elas descubram, para que elas saibam que, mesmo que a gente mantenha que a casa sempre ganha, a gente vai manter o cenário hoje, entendeu? Ou seja, cara, como é que eu vou listar uma possibilidade, por exemplo, de um escanteio aos 45 do segundo tempo na prorrogação? São coisas possíveis de acontecer, mas existiu o quê? Existiu um estudo com base em jogos, com base em estruturas, né, que estão operando, digamos assim, ao longo de X anos, até que se movimentasse e que isso fosse o quê? Olha, isso aqui aconteceu 80% das vezes. Como é que eu atribuo o peso para isso? Sim. Então, sabe, percebe assim, ó, claro que a matemática e a estatística, elas já existem desde que o mundo é mundo na estrutura, e foram elas que construíram esses perfis de aposta. E isso exatamente é estatística pura. Machine Learning também passa a ser, né? Ou seja, a linguagem de máquina, o aprendizado, né? Os nossos binários de zeros e uns, é matemática, entendeu? É a estatística, né? Na conversa. Tanto que, por exemplo, quando a gente passa para
aprendizado de máquina, passa por uma estrutura de eu vou montar uma base RAG, que é uma base onde eu quebro em padrões de chunks, que a gente chama, né? Ou seja, pedaços de texto e contextos, digamos assim, eu sempre preciso dar as inferências de a cada 1.000, 2.000 palavras, 400 ou 500 de determinado contexto e texto começam numa e terminam na outra. Então, isso faz com que se mantenha o contexto de conversa, que o cérebro e a memória, digamos, né, da IA vai ficar armazenado, vai ficar mantendo dentro desse padrão de contexto. Então, ou seja, existem aqueles critérios de eliminação, por exemplo, elimina um artigo, elimina palavras que são muito repetidas, entende? Ou seja, para que ela fique cada vez mais assertiva. Quando a gente conversou, por exemplo, sobre aquele discador digital que tinha a transcrição das mensagens, né? É muita mensagem. Tu não vai conseguir fazer um treinamento sem se usar uma base de dados vetorizada, que é o que a gente está conversando, que transforma numa base de conhecimento que a IA entende. Porque a gente utiliza ela mesma para converter os textos por uma base de conhecimento que ela vai consultar. Então, ou seja, se eu sou, por exemplo, de um ramo alimentício, tá? Eu consigo, por exemplo, pegar todo o meu ambiente, todo o meu setor de qualidade, jogar tudo que eu tenho de documentação dentro do setor de qualidade para dentro de uma base de conhecimento, treinar essa IA, e ela mesmo vai, com a formatação, com o prompt, que é a estrutura que vai ser passado com ela mesmo pode me dizer o seguinte: quais são os piores dias para se fazer auditoria? E ela vai te dizer que os piores dias para se fazer auditoria são sexta-feira, às 5 da tarde. É óbvio, né? Sextou. Percebe? Bem isso. Ao Sim. mesmo passo que fazer auditoria segunda-feira, às 8 da manhã, não tem nem cabimento. Por quê? É leseira, é domingo, entendeu? Por que vai acontecer isso? Porque com base no histórico que foi feito, que foi traçado, se descobriu que segunda-feira o percentual de acerto de auditoria na segunda de manhã era de 70%. E sexta-feira o percentual de acertos nas auditorias de sexta-feira era 60%. Já na segunda de tarde, a auditoria tinha um percentual de acerto de 90%. E o que a gente está comentando aqui, tá? Estamos comentando, por exemplo, de uma indústria de alimentos que precisa abastecer os dispensers com álcool antisséptico, né? Com produtos de limpeza, porque é ramo alimentício. Então, segunda-feira, o que acontece no processo? Não dá tempo de fazer a coleta, não dá tempo de preencher, né? O pessoal chega atrasado, segunda-feira, sexta-feira está todo mundo correndo. O que acontece? Então, ela começa a te dizer, e com base nesses dados, tu começa a olhar para dentro, começa a interpretar o teu processo, fala com a tua equipe de qualidade, conversa com a tua equipe de manutenção, e aí, cara, as ações vão girando em torno de dados. Sim. Né? Então... Sim. O Gessé, assim, e para finalizar, eu só queria... Aí é uma das questões que entra numa questão mais legal, e aí a gente não tem como correr, né? É claro que o Brasil, para variar, ainda está um tanto quanto atrasado, né, nessas questões, enfim, né? Porque, enfim, a internet é uma coisa muito rápida, a inteligência artificial é uma coisa muito rápida, a gente acaba querendo ou não, às vezes não acompanhando. Estava conversando com você nos bastidores que, infelizmente, eu estou bem atrasado em questão de tecnologia. Eu vou ter que fazer um investimento, e esse investimento, ele demanda, querendo ou não, esse investimento, querendo ou não, ele vai ser por etapa, não dá para atualizar tudo de uma vez. Mas aí eu faço assim, a pergunta para a gente finalizar, né? Como estão as questões e os desafios, questões éticas e legais do uso da inteligência artificial hoje no país? Está em discussão, né? Inclusive no plenário lá, sobre a regulação, né, da IA, né, da estrutura da parte, né, de tratativa de dados, enfim.
Não existe hoje, tá? Um acesso de inteligência artificial hoje que não vá coletar teus dados. Então, quando tu faz parte do uso da plataforma, automaticamente tu tá passando os teus dados lá para dentro. Então, né, cuidado em botar cartão de crédito, esse tipo de coisa numa IA, entendeu? Então, foto, esse tipo de coisa vai ser lido, vai ser armazenado, entendeu? É claro que a gente fica naquele critério assim, cara, vamos pensar numa OpenAI, vamos pensar no Facebook, vamos pensar numa Microsoft, entendeu? No Google, ele já tem teus dados, tá? Então, se o teu telefone, tá? Assim, vamos lá, tá? Vamos falar abertamente, tá? É uma preocupação e, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu vejo sendo tratada com certa... bem leviano, né? Vamos pensar assim, tá? Se a gente quiser realmente se proteger, né, desse cenário, tu não compraria um celular. Tu não teria acesso à internet, tá? Então, tu viveria fora do mundo digital, um ermitão na praia ou no meio do campo, tá? Então, para proteção extrema, seria assim. E mesmo assim, você seria rastreado por calor, por um satélite que diria que tu mora naquela região, tá? Então, não teria teus dados, mas saberia que você existe. Ponto. Esse é o cenário. Então, dito isso, temos Elon Musk com satélites na Terra, entregando internet pelo Starlink mais barato que a Oi, mais barato que a Vivo, entendeu? Mais barato que a operadora de telefonia que a gente tem hoje no celular, tá? Então são coisas que a gente tem que pensar. Agora, existe ainda a questão da LGPD, a gente entra na questão mais ética do uso da movimentação da plataforma, tá? Se uma indústria quer manter os seus dados, né, como a gente comentou mais cedo ali, tá? Eu quero, né, trabalhar e quero colocar os dados de produtividade, né, ou colocar os meus produtos, a ficha técnica dos meus produtos, enfim. Ela tem que saber que essa ficha técnica está indo fazer parte de um banco de dados de treinamento mundial de uma IA. É assim que é treinado. Então, ou seja, hoje a gente já tem, por exemplo, busca dentro da OpenAI, busca, né, dentro de outras inteligências artificiais, tem o Google Gemini, tem a própria Meta no teu celular, entendeu? Agora, o que acontece? Há muitos anos atrás, houve vazamento de dados do Facebook. Hoje, a gente tem uma guerra nos Estados Unidos com o TikTok. Então, são coleta de informações que nós passamos o aceite sem ler os termos de condição, e como ninguém lê nada, como ninguém naturalmente... Entendeu? Infelizmente, a gente tem essa cultura, porque se a gente fosse ler, por exemplo, a gente não daria, né, nosso consentimento, digamos assim, né? Uma das coisas que todo mundo já deve ter participado, entra numa internet, numa página nova hoje, ela tem lá, aceite os cookies. Se tu não aceitar os cookies, tu continua navegando. Mas se tu não aceitar um termo de condição, por exemplo, de um Google, tu não tem um e-mail gratuito de 15 GB. Então, é aquela questão, eu te dou espaço, mas tu me dá... Por exemplo, quer ver uma coisa, tá? Que marca é a tua camisa? Porque ela tem um logo na tua camisa. Que marca ela é? Nem sei. Tá. Mas enfim, o Google sabe. Por que o Google sabe? Porque ele tá lendo. Porque você tirou uma foto com essa camisa com a sua família, numa praça, você armazenou ela no Google Fotos, o Google Fotos fez uma análise da localização dos metadados da tua foto, do teu posicionamento, e ele vai entregar para os comerciantes de roupas daquela localidade que o Renato, que usa uma camisa preta com uma logo X, gosta desse tipo de investimento. Há quantos anos o Google Drive vem armazenando, o Google Fotos vem armazenando fotos? Gratuitamente. E depois, se não me engano, 2 anos atrás, passou a cobrar. Percebe? Porque eles chegaram no patamar que o treinamento da IA estava estabelecido. O que é CAPTCHA, na verdade, quando a gente acessa um site? Treinamento de IA, treinamento de padrão de imagem. E cada vez quando a gente nota, as imagens são horríveis. Por quê? Porque eles precisam identificar dentro de um ambiente de mais baixo pixel o que é aquela foto. E quem melhor que uma massa de quase 7 bilhões de pessoas, né? E vamos botar aqui, 3 bilhões aí acessam regularmente a internet e celular, e estão trafegando, e estão juntos na movimentação, usando. Em algum momento eu usei para acessar um site e eu li um CAPTCHA. Eu resolvi um quebra-cabeça, por exemplo. Percebe?
eu dei a direção de um bonequinho, de um coelhinho, alguma coisa assim. Né? Então, assim, recentemente a gente teve um estudo sobre o perigo da utilização das inteligências artificiais, aonde uma inteligência artificial interagiu com uma pessoa, sem saber quem ela era, pedindo que ela apertasse o CAPTCHA, que dizia que eu não sou um robô. Mas como que ela fez isso? Ela disse para a pessoa, eu sou cega. Então ela enganou o usuário. Né? Então, assim, uma dica de série para o pessoal assistir, tá? Personal of Interest. Essa série trata sobre a criação de uma inteligência artificial em um ambiente de CIA, num ambiente de contexto de monitoramento, né, dos americanos ali, né, pós 11 de setembro, aquela coisa toda. Tá? Então, a série foi muito atual, né, quando foi lançada, tem 5 temporadas, mas ela explica todo o desenvolvimento e o padrão ético de criar... Onde tem essa... Cara, tinha na Netflix, cara. Tinha na Netflix há muitos anos. Hoje é na internet mesmo ali que a gente acha ali. Como que ela chama? Personal of Interest. Personal... Isso. Então, ela explica a criação de uma inteligência artificial, né? Ela é uma inteligência artificial, ela funciona, né, exclusivamente prevendo crimes, mas não dizendo quem é o culpado ou quem é o inocente. Ela entrega somente um CPF e uma equipe deve descobrir se esse CPF ele é o criminoso ou o inocente. Então, ou seja, se for o criminoso tem que ser preso, se for a pessoa inocente tem que ser protegida. Tá? E o desenrolar dessa série, ou seja, se não me engano, na 3ª temporada, aonde a gente descobre como que ela foi mais alimentada, que ela foi criada, que ela teve, né, as suas bases de inferência cruzando, né, a ética dentro da estrutura, né, de uma inteligência artificial, ou seja, como que ela responderia, né, por exemplo, se uma pessoa tá, e na série acontece isso, por exemplo, né, Tiago e Maria estão no deserto, né, Maria está com a perna quebrada, sangrando, enfim, tudo mais, qual a decisão a ser tomada? Aí a inteligência artificial responde, né, Tiago deve deixar Maria, suas chances de sobrevivência são 90%. Tá? Nesse momento, o desenvolvedor da inteligência artificial deleta ela e começa a criar tudo de novo. Então, vem uma pergunta do sócio dele, ali, né, do parceiro dele. Por que você fez isso? E ele, gente, porque ela ainda não está como eu quero. Ela não se importa. Então, ou seja, sabe? Então, ou seja, a resposta deveria ser o quê? Né? Tiago deve cuidar de Maria, os dois devem procurar água, alimento, né? Ou seja, trazer uma outra forma e não ser tão seca nesse momento de dizer deixe Maria e sua chance de sobrevivência cresce 90%. Então, ela tenta enganar eles também para fugir para a internet, ela se auto-reseta, troca senha. Então, tem todo um... Ela tenta matar ele. Entendeu? Porque ela enxerga que ele é o inimigo dela. Então, tem muito... Assim, a série, para o nosso contexto de vida hoje, a série é muito rica, entendeu? No termo de trazer esses conceitos para nós, assim, sabe? É muito bacana. Tá. Bem, se deixar aqui, a gente vai longe. A gente vai. Com certeza. De novo, agradeço imensamente sua presença no nosso projeto. Eu agradeço. Quem estiver assistindo, tem os canais do GCE durante todo o nosso bate-papo, ou se não, vai estar aqui embaixo na descrição. Quem Sim. quiser entrar em contato com ele, fique à vontade, tá? E a única coisa que eu falo, se adapte. Se adapte, é verdade. Ponto. Se adapte. Simples. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, né? Que ela diz assim, né? Que a esperança ela tem 2 filhas, né? A indignação e a coragem. Né? A indignação nos faz, né, querer mudar, né? E a coragem nos dá força para mudar. Então, ou seja, no cenário de hoje, né, não adianta a gente ficar esperando que nada vai acontecer. Não. Cara, te indigna e tenha coragem, entendeu? Para poder mudar, porque Sim. é só isso que vai levar a gente adiante. Entendeu? Mas beleza. Obrigado.
Gratidão, gratidão falar com você. Até uma próxima. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau.